Olá, seus companheiros da Honor Finance, prontos para mais um vídeo? Aqui é o Jordan e hoje vamos falar sobre alguns fatos sobre a inflação que a maioria das pessoas desconhece e que afeta principalmente sua reserva de valor e seus investimentos. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse vídeo é que ele foi baseado principalmente em novos estudos e novas perspectivas sobre a inflação e trata como um fenômeno exclusivamente monetário, como deve ser. A primeira coisa que percebemos é como o pensamento comum nas universidades molda o pensamento do senso comum e como ele é extremamente conveniente para o governo, sem uma causa aparente da inflação e sem retornar ao próprio governo que tem o poder da emissão do papel moeda. Dessa forma, os institutos de pesquisa e as universidades tratam a inflação apenas como um aumento generalizado de preços na economia, o que caracteriza muito mais como um sintoma e não a causa do problema em si. O cálculo do IPCA, por exemplo, pega uma cesta de produtos de famílias de 1 a 40 salários mínimos, pega produtos desde arroz e feijão até passagens aéreas. Estranho, não? E essa amplitude é extremamente vantajosa para afastar o pensamento de que a inflação é principalmente o imposto dos mais pobres, mas isso a gente fala um pouco mais para frente. E apenas com essa pesquisa de preço sobre essa cesta de produtos, eles determinam qual foi a inflação do período. E detalhe, se algum produto aumenta muito de valor e para de ser consumido, o que eles fazem é excluir esse produto da cesta e colocar algum substituto. Mesmo que o fator principal da parada de consumo desse produto seja ele ter aumentado de preço 2 ou 3 vezes, isso não conta para esse indicador, por exemplo. Isso nos faz pensar que talvez o principal objetivo desse indicador seja atenuar os números reais, como o que normalmente a Argentina gosta muito de fazer. Outro indicador que está com seus dias contados é o IGPM, que teve um aumento muito expressivo e que algumas notícias já dizem que estão estudando sobre novas formas de precificação dos aluguéis sem levar em conta o IGPM, talvez usando algum outro índice. Então, o que é inflação de fato e como podemos observá-la? O economista Milton Friedman foi quem descreveu que toda a inflação é um aumento da base monetária e que, por consequência, é a perda do valor do poder de compra. Pensa comigo, se numa cidade o dinheiro que circula por lá é, digamos, R$ 1.000 e que a poupança esteja por volta de R$ 200 e os produtos e serviços são precificados em R$ 800, isso significa que se uma família, digamos, imprime mais R$ 1.000 e começa a gastar. A primeiro momento, quando ela for nos restaurantes, supermercados, cinema, vai ter um aumento da demanda de produtos e serviços. Conforme esses donos desses estabelecimentos começarem a gastar esse novo dinheiro, a economia vai tender a um equilíbrio. O novo equilíbrio agora vai ser de R$ 1.600 de produtos e serviços, mas a poupança vai continuar na sua mesma proporção, mas agora sendo de R$ 400. Então, tudo que aconteceu com esse aumento da base monetária foi uma inflação. O efeito Cantillon explica como esses primeiros recebedores obtêm vantagens ao surfar esse novo equilíbrio monetário com mais dinheiro e o que resta aos últimos recebedores desse dinheiro é um imposto inflacionário. Dando mais um passo sobre o nosso entendimento sobre o que é inflação, precisamos dos conceitos de agregados monetários, o que é bem simples. Os agregados monetários são nada mais do que a forma de observar o dinheiro na economia, como ele está sendo distribuído, seja em cédulas de dinheiro ou em depósitos bancários, ele está circulando mais em PIX ou eles estão em títulos do governo com liquidez diária. Dessa forma a gente consegue dizer, desde os mais básicos até os mais completos, qual está sendo a quantidade de dinheiro em cada um desses pontos. Começando com o M0, o M1, o M2 e o M3, cada novo número você adiciona novos conceitos à sua definição de dinheiro na economia. Então, sendo o M0 só as cédulas de papel moeda, o que a gente está buscando hoje, o que os estudos propõem sobre o entendimento da inflação, é a utilização do M2.
O M2 é um agregado que inclui cédulas de papel moeda, depósitos à vista, depósitos a prazo, poupança e alguns títulos de renda fixa. Ele diferencia do M1 por se tratar de ativos financeiros menos líquidos, mas que ainda são conversíveis em dinheiro. O M1 e o M0, eles são muito pouco sensíveis às alterações que os bancos centrais fazem. Então, as alterações do tipo que aconteceram com o quantitative easing nos Estados Unidos, elas só são percebidas pelo aumento da base monetária no M2, porque o próprio Banco Central é o que faz o controle da oferta monetária, comprando e vendendo títulos do governo. E o que esses novos estudos sugerem? Principalmente que a relação entre o M2 e a inflação é maior do que imaginamos, principalmente nas questões de volume, e como esses volumes que acontecem de aumento no M2 não são refletidos nos índices que falamos. Um aumento de, digamos, 50% não está sendo contemplado nos índices de inflação. E pior, a produtividade da economia também não está sendo refletida nesses índices de inflação. Se você está gostando do vídeo até aqui, não se esqueça de deixar seu like, tá bom? Vejam, a produtividade da economia ela tem um fator deflacionário. É muito mais simples fazer PlayStation 2 hoje em dia do que era quando ele foi lançado. E a mesma coisa vai acontecer com o PlayStation 5. E como fica a proteção patrimonial nesse caso? Quando pensamos qual deveria ser a inflação real e qual é a rentabilidade hoje em dia, nos assustamos muito. Levando em conta a inflação como um fenômeno monetário, como a gente tinha explicado, e essa deflação natural da produtividade da tecnologia, percebemos o quanto as taxas de juros no Brasil são baixas. Tão baixas que chegam a ser negativas. Bem diferente do que alguns políticos estão acostumados a dizer. A renda fixa se torna a perda fixa. E se você não diversificar essas reservas tradicionais e ter rentabilidade real, fora os riscos descontados de tudo isso, isso é um forte indicativo que você está tendo perda do seu poder de compra. Nesse cenário, ativos que parecem para muitos investimentos de alto risco, no caso do Bitcoin, se tornam muito mais sólidos e seguros do que você possa imaginar. Vamos olhar, por exemplo, o preço do ouro e o aumento do M2 desde o fim da conversibilidade do dólar com ouro. O ouro performa muito próximo do que os investidores precificam de o que é o aumento da base monetária nesses períodos. A mesma relação é possível entre o M2 e o Bitcoin, o que demonstra que para um ativo hiperperformar como o Bitcoin quer fazer, ele vai estar sujeito à hipervolatilidade, mas isso é só uma questão passageira e que, conforme a hiperbitcoinização, ele tende a se estabilizar. Por fim, é isso. Cuidado sempre ao observar os índices de inflação, mantenha-se sempre cético para fazer uma análise mais precisa, deixe seu dinheiro em ativos que melhor te protejam desse imposto silencioso que tem sido cobrado. Se você gostou, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal para mais dicas de educação financeira em geral e até a próxima!